Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão você possa buscar mais intimidade com Deus e autoridade. Quero ler para vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Irmão, essa é uma passagem que nos deixa um ensinamento muito poderoso. Porque aqui a gente vê Jesus expulsando um demônio de um menino. Demônio esse que os discípulos de Jesus não foram capazes de expulsar. Não foram capazes pelo motivo que o próprio Jesus falou, por causa da pequenez da fé deles. Por conta que eles não tinham de fato uma intimidade, eles não tinham de fato uma confiança plena no Pai. E por esse motivo de não se colocar em dependência do Pai, eles não tinham autoridade nenhuma espiritual. Então por isso que o demônio não era capaz de obedecê-los. Irmão, muitas vezes nós passamos por problemas na nossa vida, por dificuldades, enfrentamos batalhas, até mesmo batalhas espirituais, e não conseguimos vencer essas batalhas, porque nós não temos intimidade com o Senhor, porque estamos longe de Deus, porque estamos afastados dos caminhos do Senhor, porque não cremos, não confiamos plenamente no Senhor, e por não termos uma fé desse jeito, nós não conseguimos vencer essas batalhas, nós não conseguimos ter autoridade espiritual para vencer certas coisas, porque há muitas batalhas, irmãos, que eu e você enfrentamos que são espirituais. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que têm uma raiz espiritual. E não dá para negar a raiz espiritual. Então as coisas que têm raiz espiritual só podem ser vencidas quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós temos de fato uma proximidade com o Senhor. Porque por meio do Senhor Jesus é que nós podemos ter a autoridade. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Então, irmão, é interessante que Jesus fala aqui que se a gente tivesse a fé como um grão de mostarda. É interessante que o grão de mostarda era a menor das sementes, mas se tornava a maior das árvores naquela região. Uma árvore enorme. Então, irmão, quando Jesus diz que nós deveríamos ter uma fé como um grão de mostarda, ele não está falando para a gente ter uma fé pequenininha. Ele está falando de uma fé que começa pequena, mas que cresce e se torna tão grande quanto uma árvore. Uma fé que ela se desenvolve ao ponto de frutificar. Essa é a fé que eu e você devemos buscar. Às vezes a nossa fé pode até começar pequena, mas nós devemos, assim como o grão de mostarda, buscar fazer ela crescer. E como que a gente faz ela crescer? Buscando o Senhor, por meio de oração, por meio de jejum, por meio da palavra, por meio de intimidade. Então, irmão, que a partir dessa reflexão, se você ainda não busca o Senhor de todo o seu coração, se você ainda está naquele raso, achando que é só ir para o culto, só ir para a igreja, está tudo certo, irmão, eu te falo que se você está nessa situação, a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você quer que ela seja como um grão de mostarda e se desenvolva, então, irmão, você tem que buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Buscar de fato ter um relacionamento com Ele. Que essa reflexão possa ativar isso no seu coração e que você possa buscar mais ainda a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.